Olá, meus amados irmãos da Igreja Batista da Vitória. Uma satisfação muito grande dividir com vocês mais uma vez esse momento da Escola Bíblica Dominical. Hoje, mais especificamente, tratando do estudo 30, que fala a respeito do alicerce que sustenta a família cristã. Então, nós vamos trabalhar esse tema do alicerce que sustenta a família cristã, baseado justamente na revista que a gente vem trabalhando. O estudo 30 está lá na página 137, então se você não pegou ainda a sua revista, dá tempo de você pegar a sua revista e abrir na página 137. Se você não tem a revista, a gente tem o estudo disponível aqui na descrição do vídeo, para você se aprofundar, para você conseguir tirar dúvidas, para você ir às referências, e para você ter uma compreensão maior a respeito dos temas que a gente discute por aqui. O estudo é o 30, a página é a 137 e nesse momento eu gostaria de fazer uma oração, pedir para Deus orientar esse momento de estudo, antes da gente de fato começar a discutir tudo aquilo que a gente precisa nesse tema. Deus amado Pai querido, eu coloco nas tuas mãos esse estudo, peço que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde, que o Senhor permita, Deus, que a nossa mente, o nosso entendimento seja moldado pela tua vontade, e que a gente entenda tudo aquilo que o Senhor tem para nós, para a nossa família, para a nossa forma de amar todos que fazem parte da nossa casa, Pai. Eu agradeço, Senhor, por esse momento e peço que o Senhor abençoe ricamente a vida de cada pessoa que está nos escutando, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, esse texto, esse estudo, o estudo 30, ele tem como texto base o texto de Efésios 6, de 1 a 4. E essa passagem de Efésios 6, de 1 a 4, ela já começa nos dando algumas dicas a respeito do relacionamento das famílias. E já mostra também, de certa forma, em perspectiva, algumas questões que são muito valorizadas. Então, gostaria de fazer a leitura com vocês, para a gente poder discutir um pouco a respeito desse texto. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então a gente já percebe aqui uma indicação a respeito desse tema, a respeito das relações familiares, deixando claro a base que ele toma desde o início, que é a base daquilo que a Bíblia traz para a gente. E nesse primeiro momento ele já mostra um princípio muito importante, logo nos primeiros versículos, que é o fato dos filhos honrarem e amarem os pais. Quando ele fala honrar os pais, certamente está envolvido amor, está envolvido compreensão, está envolvido saber escutar, está envolvido saber falar, está envolvido saber concordar e está envolvido saber discordar, mas acima de tudo, amar e honrar aos pais, que é o primeiro mandamento com promessa, que mostra a importância dessa atividade dos filhos amarem e honrarem os pais. E, ao mesmo tempo, também tem uma admoestação para os pais para não levarem os filhos à ira, então mostra também uma via de mão dupla nesse processo de relação familiar, que é uma coisa que nós vamos levar para todo o estudo, Para a gente poder continuar, acho que é interessante sempre destacar a origem da família, A família, ela é sim uma criação de Deus, ela é a comunidade primária da humanidade, Ela é onde todos nós aprendemos a conviver, ela é onde nós aprendemos nossas primeiras relações familiares e muitas vezes é onde a gente aprende de Deus, E isso está lá em Gênesis já, Quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. A gente já percebe aí, logo em Gênesis, que a origem da família é de fato um plano de Deus que estabeleceu esse contexto como contexto de crescimento e desenvolvimento para o ser humano e para cada um de nós. E o ponto de partida disso, certamente é o casamento, é a união do homem com uma mulher, Lá em Gênesis também já falava sobre isso, por isso deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne.
união do homem com uma mulher e deixar a sua família é muito importante. A gente percebe como é importante que o casal tome suas próprias decisões, como o casal é importante que ele seja autônomo, né, que ele seja um casal que ande com as próprias pernas, né, e por isso que ele vai deixar o pai e a mãe e vai seguir o seu próprio caminho, né, porque o casamento ele envolve uma união física, emocional, espiritual, né, a união de duas histórias, né, de duas emoções, de temperamentos, de personalidades, de habilidades, de talentos, de dons, de respostas, né, de formas diferentes de ver a mesma situação, e isso leva a um caminho muito particular, né, um caminho único, né, e esse caminho único também, lá em Provérbios, ele é muito bem retratado, né, porque o casal ele ingressa numa jornada, numa dinâmica de desenvolvimento com vistas à glorificação do nome de Deus, mas essa dinâmica ela é única, né, e isso é muito bem explicitado lá em Provérbios, quando ele fala que há três coisas que são maravilhosas demais para mim, há quatro que eu não entendo. Né, o caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com uma donzela. Isso mostra, né, quando você vê o navio no meio do mar e o rumo que ele acaba tomando e o, o percurso que ele leva as mudanças de direção, é o mesmo com aquilo que você vê de um casal, né, que decide levar sua vida em conjunto e descobre que a jornada é muito única, é própria, cada casal vai ter a sua história e é importante que eles tenham um alicerce muito forte, muito seguro para poder seguir essa jornada, né? Por isso que a gente tem que falar desse alicerce. E certamente Jesus Cristo é um alicerce, né? Muito forte, uma base forte para o lar, né? E a presença de Jesus transforma, né? Transforma os valores, transforma as relações dentro da família, construindo um ambiente de muita segurança, ambiente necessário para que seja, para que a família possa, né, seguir e superar todos os obstáculos, né? É importante assim que esse alicerce ele é fundamental, esse alicerce que vem de Cristo, né, esse alicerce que é Cristo, e ao mesmo tempo é importante destacar que estar junto é uma fortaleza também, né? E estar junto com Cristo é uma fortaleza ainda maior. Isso também está explicitado nesse texto de Eclesiastes, né? Por que estar junto, né? Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Se alguém quiser prevalecer contra um, dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Nesses dois versículos, a gente já percebe a importância de estar junto e como isso é uma fortaleza. Né? Se você estiver com outra pessoa e cair, certamente vai ter alguém para te ajudar. Né? E, de repente, no segundo versículo que nós lemos, ele já fala que quando uma pessoa resistir, né, você vai ter outra pessoa junto com você. E de repente, de duas, aparece uma terceira. Né? O cordão de três dobras não se rebenta, ou não se rompe facilmente. Né? E esse alicerce, essa terceira figura que aparece nesse cordão, certamente aqui ele está se referindo à presença de Deus junto do casal. Né? O casal que está junto e tão entrelaçado um com o outro quanto com o Senhor, certamente é um casal que vai conseguir resistir com mais força às lutas. Né? As lutas certamente virão. Né? De início, eu queria ler um versículo com vocês para tratar dessa questão das lutas. É o seguinte: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Né? O coração ele tem essa natureza, a carne tem essa natureza. Né? A influência do pecado e da carne na vida da família não pode ser ignorada. Né? E a família precisa estar muito firmada na rocha para evitar que essas influências, né, essa influência da carne, essa influência, né, do pecado, se tornem regra dominante em seus lares. E isso é uma tentação muito grande, de deixar que essas vontades, que essas questões prevaleçam, né, sobre dentro da nossa casa, né, e ignorar
Cristo como alicerce é abrir um precedente perigoso para que essas influências nos afastem, né, e afastem a nossa família do caminho. Mas que caminho é justamente esse? Né? Quando a gente fala do caminho, a gente lembra de cara do versículo de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Né? E tá firmado em Jesus, né, tá aceitá-lo definitivamente como Senhor e Salvador, né, e permitir na nossa vida que os frutos do Espírito possam aparecer de maneira que nós passamos a cultivá-los, né, e fazer com que eles façam parte da nossa vida, é algo muito importante e certamente modifica a forma como a nossa família se desenvolve, como a gente cria um ambiente diferenciado dentro do nosso lar. Né? Porque toda lei se cumpre numa palavra que é nesta. Né? Amará o teu próximo como a ti mesmo. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. É porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito cobiça contra a carne. Estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas o fruto do espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Quando a gente fala de deixar, né, frutificar os frutos do Espírito na nossa vida, são esses, né, amor, paz, longanimidade, benignidade, domínio próprio, mansidão, e certamente o florescer, né, o frutificar do Espírito na nossa vida é que vai permitir que os nossos lares sejam restaurados e que a gente retome os nossos propósitos principais como famílias, né, devotadas ao serviço do Cristo ressurreto. Então, vejam que o caminho ele passa por deixar frutificar o Espírito, por buscar amar o próximo, né? E às vezes o próximo é o da própria casa, e às vezes amar o de casa é o maior desafio, justamente porque amar o de casa às vezes as pessoas de casa são as pessoas das quais a gente tem maior expectativa, né? E também, por vezes, essas expectativas se frustram, o nosso coração às vezes não está pronto para perdoar e para tratar com o amor necessário em cada uma dessas questões. E aí que vem o grande desafio da família. O caminho da família não é um caminho fácil, ele é um caminho que tem que estar firmado na rocha. Ele é o caminho do cordão de 3 dobras, que não se rompe com facilidade, porque além dos dois que estão ali resistindo, ainda tem um terceiro elemento que é fundamental, que é o próprio Deus atuando junto com a família. Então, esse é a importância desse alicerce, né? E esse alicerce ele é sedimentado com amor, né? E esse amor tem que ser manifestado. A família que mantém a fidelidade e a dependência de Deus, ela vai ter mais chance de vencer os tempos de provação e de dificuldade, né? E se contarem com a graça de Deus, vão superar os obstáculos e vão passar a encontrar a cada etapa vencida, eles vão encontrar um nível maior e mais profundo de relacionamento um com os outros e com o próprio Deus. Então esse amor manifesto ele é fundamental para que esse alicerce esteja bem sedimentado, né, e para que a gente consiga construir, né, uma família e construir relações dentro da família que sejam relações de acordo com aquilo que o Senhor deseja, espera e planeja para nós. Né? Mas vamos falar um pouquinho sobre o amor. A gente não pode falar sobre o amor sem deixar de ler, né, o 1 Coríntios 13, né, onde a gente percebe várias características do amor que tem que perpassar, né, a nossa vida, tem que estar presente na nossa vida e certamente tem que estar presente no desenvolver das relações dentro da nossa casa, o que é um grandíssimo desafio que a gente vence somente com oração e confiança em Deus. Então, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não se ufana, o amor não se ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente, não procura seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal.
não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Consegue ver aqui uma natureza do amor muito profunda, muito desapegada e muito viva. Né? E essa natureza e essas questões colocadas aqui a respeito do amor, elas certamente são o nosso objetivo. Né? Nosso objetivo é ter um amor dessa natureza, né? Como bem disse, né? Ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu acho que o nosso alvo é esse, né? Por mais que a gente tenha que lutar e lutar muito para poder alcançar né, o amor dessa forma. De qualquer forma, o amor, né, mesmo que o amor ele tem que entrar em ação, né? O amor ele tem que ter uma ação e essa ação é muito importante para a família, porque o amor, quando demonstrado no contexto familiar, ele produz respeito mútuo, diálogo, ele cria espaço para boas e saudáveis reflexões, forma bons exemplos e os relacionamentos passam a fazer sentido e a impactar verdadeiramente todas as pessoas da família. Então o amor ele passa a ter um aspecto fundamental dentro da casa, né, dentro da família. E isso é muito importante, né? Isso traz para a família esse alicerce, né? Esse alicerce que a gente já viu anteriormente. Os casais, nesse contexto, eles interagem com mais profundidade e passam a vivenciar as bênçãos de serem uma só carne. Então, o amor manifesto, né? O amor não apenas como poesia, mas o amor como ação, como escolha, o amor como atitude com relação aos queridos, às pessoas da família, ele é um elemento chave em toda construção e em todo procedimento que está relacionado a essa questão de construir uma família dentro daquilo que o Senhor deseja para cada um de nós, né? E por vezes o que as pessoas esperam que esse início, que essa ação inicial, que essa iniciativa ela venha do outro, né? Mas o que está ficando, o que nós estamos construindo aqui para chegar à conclusão é que a iniciativa do amor tem que ser sua, tem que ser minha, tem que ser, cada um tem que se preocupar com a sua iniciativa de amor, né? Com a sua iniciativa de amar o próximo, de amar o familiar e não de repente cobrar do outro, o outro não fez, não se preocupe com o outro. Se preocupe inicialmente com você, em você manifestar esse amor, em você tomar a iniciativa, né, de realmente amar, né, dessa maneira muito especial e justamente uma maneira inspirada por Deus. Quando a gente fala de amor também tem vários conceitos de amor, né? Eu acho que muitos de vocês já escutaram a respeito dessas três formas de amor. Em grego, o amor ele pode ser traduzido em três palavras diferentes, né, que é o amor eros, o amor filéu e o amor ágape. Né, a gente, muitas vezes, em outras passagens bíblicas, estuda mais essa questão do significado do amor, mas aqui ela se encaixa também bem. E o autor da lição aqui do nosso estudo, ele propôs uma avaliação a respeito desses três tipos de amor, né, que vem do grego. O amor eros, né, o amor no sentido da paixão, dos desejos, ele praticamente não aparece no Novo Testamento, mas ele faz parte do contexto, né, dos casais e isso certamente faz parte do contexto das famílias. Né? O amor filéu é um amor que significa afeição, amizade. No Novo Testamento, ele por vezes é traduzido como amigos ou semelhantes. Né? Justamente essa questão da afeição, ela certamente faz parte da família, né? Esse amor do amigo, o amor, a afeição natural, ela certamente faz parte dessa questão. E o amor ágape talvez é um amor mais próprio da questão familiar. Em muitos casos, tem autores que dizem que o amor ágape só Deus mesmo pode expressar, né? Mas aqui, nesse estudo, o autor traz que o amor ágape também pode ser medido como um amor sacrificial, né? E em família, isso faz muito sentido, né? Uma família
ela envolve, né, uma família que está bem fundamentada no alicerce de Cristo, ela envolve, sim, momentos de sacrifício. E o amor ágape passa a ser importante, porque é um momento de você expressar o seu amor, muitas vezes sacrificando coisas que você gosta, ou sacrificando seu tempo, sacrificando seus recursos justamente para apoiar uma pessoa da sua família que precisa, uma pessoa para a qual você vai expressar o verdadeiro amor que Deus cria no nosso coração, que é o amor sacrificial, né? Então, todos esses tipos de amor, eles fazem parte das relações, em algum aspecto, né, das relações familiares, sendo que essa expressão do amor sacrificial talvez seja a expressão que mais indique o tipo de amor que nós vamos precisar desenvolver dentro da nossa família. Então, fala um pouco a respeito desse amor, da manifestação desse amor, de como esse amor, por vezes, ele vai tomar uma característica, sim, de amor sacrificial. E nós vamos ter também as responsabilidades, né? Nas famílias, todos têm a sua contribuição, né? E a atitude de cada um fortalece a estabilidade do lar. Então, não é só o pai que tem responsabilidade, o filho também tem, né? A mãe também tem, todos têm o seu papel. Né? Então, na família, os membros devem contar um com os outros, né? Pois todos têm um papel fundamental. E certamente nos relacionamentos, a certeza de que você pode contar com o outro é algo que traz uma segurança muito grande. Né? E você só sabe que conta com o outro quando ele está disposto a ter um amor ágape por você, ou quando você sabe que ele vai naquilo que você precisa se sacrificar para te ajudar, para expressar de fato esse amor, né, verdadeiro, né, esse amor que vem de Deus, na verdade. Né? E a união com Cristo, né, essa união da terceira fita, né, da corda, ele transforma as personalidades e transforma os relacionamentos. Então vamos começar falando um pouco a respeito do casal, até uma passagem bem, bem conhecida, mas que por vezes ela para no segundo versículo. É importante ir até o final, né, dessa passagem, porque ela tem muita preciosidade para entregar para as nossas famílias hoje. Né? Então, por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Né? As mulheres sejam submissas ao próprio marido, como ao Senhor. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Assim também os maridos devem amar a sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. E eis porque deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Então esse trecho é um texto que sempre traz reflexões importantes, né? E o que eu vejo desse texto é que existem responsabilidades mútuas, né? Da mulher com o marido e o marido com a mulher. Eu até, nesse texto, para mim, fica caracterizado que o marido tem muito mais responsabilidade com a mulher em amá-la, protegê-la, né? Como se ao próprio corpo e como ao próprio corpo, né? E cuidar dela como o próprio corpo e, ao mesmo tempo, se sacrificar por ela como Cristo se sacrificou pela igreja. Então eu vejo que esse foco é um foco que precisa ser reafirmado, né, o papel de entender o amor sacrificial que o marido tem que desempenhar dentro da casa, ao mesmo tempo que a mulher também tem a sua parcela de sacrifício, de dedicação, né, mas o fato é que ambos se tornaram uma só carne. Então o compromisso e as responsabilidades são mútuas. E isso é importante para um caminhar cristão saudável. Além disso, a gente vê também a questão dos pais e filhos, né? Em que a gente retoma um texto de Colossenses, né? Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. E pais, não irritei os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Então a gente vê que se cada um, o desafio de cada um assumir o seu papel com responsabilidade para manter a estabilidade do lar, criando sempre uma referência positiva,
um local para que cada um possa voltar, se recarregar de certa forma dos desgastes e do embate do dia a dia, mas sabendo que você vai ter, né, uma casa, né, um local onde você pode efetivamente ter, né, uma referência positiva para os filhos, né, e onde os filhos também possam honrar, né, amar, respeitar, conversar e, né, estabelecer uma relação saudável com os seus pais. Por fim, né, nesse caso das responsabilidades, a gente pode falar também um pouco da família. Né, e da família, de uma maneira geral, eu acho que eu busquei um texto que não fala exatamente de família, mas certamente a gente pode encaixar essas ações ou essas qualidades dentro daquilo que a gente espera para a família e também dentro daquilo que a gente não espera para a família. Né? Então, longe de vós, toda amargura, cólera, ira e gritaria e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes, sede um para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, vejam que isso certamente é importante para cada pessoa da família, né? E as famílias, de uma maneira geral, devem estar vigilantes contra essas instabilidades do lar, vivendo com zelo os papéis, né, e responsabilidades reservados para cada um, né, vivendo com todo cuidado, com todo zelo, com todo amor e utilizando e dispensando uns com os outros principalmente, né, o amor que se reproduz e que se assemelha mais com o amor ágape, né, que é o amor sacrificial. Então, falando a respeito das responsabilidades, a gente pode conversar um pouco, né, e chegar nas considerações finais. Né? Então, as famílias elas precisam de segurança e da estabilidade proporcionada por Deus. Cristo, ele oferece, por meio da sua graça e perdão, essa base, esse fundamento firme e forte, esse alicerce que vai permitir que a família seja construída com toda segurança e que a família de fato tenha esse papel, né, de ser o porto seguro dos indivíduos a fim de que a gente possa, a fim de que nós possamos nos encorajar mutuamente em Cristo, de que nós possamos, né, relembrar sempre, trazer sempre à memória aquilo que traz esperança, ter sempre alguém para nos exortar de maneira positiva. Né? Cada integrante da família tem a sua responsabilidade na construção desse lar firmado na rocha. Então a gente não pode esperar do outro, né, mas cada um tem o seu papel em construir esse lar. Né? Que a gente esteja muito preocupado com o nosso papel, em fazer o nosso papel da melhor forma possível e buscar na nossa vida cada vez aquilo que a gente pode fazer em Cristo melhor, né, dentro da nossa casa. Né? Da mesma forma, a gente coloca que a questão do amor ágape, ele vai ser a base para uma relação segura, respeitosa e pronta para ação em favor do outro, ou seja, um amor sacrificial, um amor disposto a se doar pelo outro, um amor disposto a doar, né, aquele seu momento em favor do outro, aquele momento que você considerava que era seu, mas que de repente você precisa disponibilizar ele, né, para poder abençoar a sua família, abençoar a sua casa, abençoar a sua esposa, abençoar seu filho, abençoar seu pai, abençoar, né, seu avô, sua avó. Então, esse é uma questão que é muito importante de se colocar, né, que o amor, né, um pastor muito querido que diz que o amor exige uma prova de amor, né, então essa questão é uma questão importante, né, você ama a sua família, não adianta só falar da boca para fora, de fato tem que haver uma ação nesse sentido, né? E que Deus possa plantar e consolidar essa ação no nosso coração. Para finalizar, gostaria de ler mais, né, uma passagem que a gente considera bastante relevante para poder finalizar, porque a grande questão que fica
é que foram colocados ao longo desse estudo vários desafios dificílimos, né, de se sacrificar pelo outro, de buscar olhar para o outro, de dispensar um amor sacrificial para o outro, de se juntar a uma pessoa completamente diferente e, a partir disso, construir um caminho bonito de amor, bênção, graça, compromisso mútuo. Então essa é a grande questão, né? Nós temos um alvo. Ao longo desse texto a gente falou desse alvo, e esse alvo ele não é um alvo que nós conseguimos alcançar por esforço próprio. É um alvo que a gente constrói certamente com o auxílio do Senhor, né? Com o auxílio de Deus e com a ação do Espírito Santo na nossa vida. Então, por isso que eu achei muito importante, né, colocar esse versículo ao final do estudo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, com hinos, cânticos espirituais e com gratidão em vosso coração. Tudo que fizerdes, seja em palavra e em ação, fazei em nome do Senhor, dando graças a Ele, dando por Ele graças a Deus Pai. Então esses dois versículos, eles são dois versículos que mostram claramente a importância de ter a palavra do Senhor habitando ricamente na nossa vida, ter a importância de louvar e de ter o coração grato, e ter a importância, né, de fazer tudo para a honra e glória do nome do Senhor, né? E nesse contexto, né, tendo esse alvo, tendo esse caminho, que é o caminho da santificação, é o caminho, né, de deixar a palavra habitar no nosso coração com gratidão, com oração, né, a gente fica com algumas perguntas finais, né? A Bíblia tem sido de fato o alicerce que sustenta a sua família? Né, os frutos do Espírito, eles se manifestam em você, dentro da sua família e da sua família de maneira geral? E antes de você perguntar do outro, né, eu acho que é muito importante você perguntar para você, que mudanças eu preciso fazer na minha vida para colocar essas questões em prática na minha vida? E como, né, dessa forma eu posso abençoar todas as pessoas, né, que fazem parte da minha família? Como que eu posso me alicerçar, né, ou fazer com que esse alicerce seja a base de toda a minha casa? Então, a gente viu aqui ao longo da lição que o alicerce mesmo é Cristo, e que a palavra de Cristo tem que habitar ricamente em nós e tem que levar a nossa vida de acordo com aquilo que Ele tem para a gente, né? E a manifestação dos frutos do Espírito na nossa vida que vão nos ajudar certamente a construir esse ambiente que nós estamos comentando, né? Um ambiente de aconchego, um ambiente, né, de crescimento, um ambiente de administração saudável, um ambiente de amor, onde você pode se sentir amado, onde você pode se sentir acolhido, né? Que esse desafio de construir esse lar, né, para cada um de nós, né, ou de renovar a cada dia esse ambiente, que ele possa nos acompanhar de maneira muito positiva, que ele possa nos acompanhar na certeza de que Cristo nos orienta e nos ajuda a cada passo a fazer com que a gente possa transformar a nossa casa numa casa de bênção, né? Numa casa que traga para cada um aquilo que precisa para o seu desenvolvimento, para a sua aproximação com o Senhor. Então desejo, né, para você e para as vossas famílias uma semana abençoada e cheia da presença do Senhor. Um grande abraço a todos, nos vemos por aí.